Ao se descontrolar, ele viu a revelação que libertou sua mente. Nem toda prisão faz barulho, algumas parecem autocontrole. Existe um tipo de aprisionamento que não grita, não tem grades visíveis, não tem correntes nos pulsos, é silencioso, respeitado, até admirado. E por isso é o mais perigoso de todos. Esta é a história de Miguel, um homem que passou anos construindo o que parecia ser a vida perfeita. Controlada, disciplinada, sem explosões, sem caos, sem erros visíveis. Ele era admirado por todos, sempre calmo, sempre centrado, sempre no controle. Mas controle tem um preço. E Miguel estava pagando esse preço há tanto tempo que nem percebia mais. Até que algo rachasse, algo pequeno, mas suficiente para revelar o que ele havia escondido de si mesmo durante anos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas internamente algo não encaixa? De manter a compostura por fora enquanto por dentro há uma tensão que nunca relaxa? Miguel viveu isso durante anos. Acreditou que era força, que dominar emoções era evolução. Mas a verdade era outra. Ele não estava dominando nada, apenas reprimindo. E repressão sempre cobra seu preço. Nos próximos minutos, você vai testemunhar a jornada de um homem que precisou quebrar para entender. Que perdeu o controle para descobrir o que controle realmente significa. E que encontrou liberdade não ao fortalecer sua prisão, mas ao ter coragem de sair dela. Talvez você se reconheça em Miguel. Talvez você também viva sob vigilância constante de si mesmo. Esta não é uma história sobre perder o controle. É sobre descobrir que o controle que você tem pode estar te custando a única coisa que realmente importa: sua própria vida. Nem toda prisão faz barulho, mas toda prisão precisa ser reconhecida pelo que é. E Miguel estava prestes a ver suas grades pela primeira vez. Miguel tinha 34 anos e uma reputação impecável. No trabalho, era o profissional que nunca perdia a calma. Nas reuniões mais tensas, quando todos estavam nervosos, ele era a voz da razão. Quando projetos desmoronavam, ele permanecia centrado. Sua capacidade de não reagir era quase lendária. As pessoas diziam: Miguel é maduro, Miguel é equilibrado, Miguel tem autocontrole. E ele ouvia aquilo com um orgulho silencioso, porque tinha trabalhado duro para construir aquilo. Anos de disciplina, de reprimir impulsos, de dominar reações, de nunca, jamais perder a compostura. Ele acordava todos os dias no mesmo horário, seguia a mesma rotina, meditava 15 minutos, não porque sentia vontade, mas porque era parte do sistema. Fazia exercícios, tomava café calculando calorias, respondia e-mails com precisão cirúrgica. Cada ação era deliberada, cada palavra pensada, cada emoção controlada. Nos relacionamentos, Miguel era o parceiro que nunca brigava. Quando havia conflito, ele não explodia, não gritava, não deixava a emoção tomar conta. Ele respirava fundo, pausava e respondia de forma racional. E as pessoas achavam aquilo admirável, até que percebiam que ele nunca realmente se abria, nunca se entregava de verdade. Sempre mantinha uma distância segura. Sua namorada Clara às vezes dizia: você nunca perde o controle, mas também nunca se solta. É como se você estivesse sempre me observando de longe, nunca realmente aqui. Miguel não entendia a reclamação. Ele estava ali, presente, atencioso. O que mais ela queria? Mas Clara tinha razão sobre algo que Miguel não conseguia ver. Ele não estava presente, estava vigilante. Havia uma diferença sutil, mas crucial. Presença é estar ali, sentindo, vivendo o momento. Vigilância é estar ali monitorando, controlando, garantindo que nada escape. Miguel vivia em estado de vigilância permanente. Não sobre o mundo externo, mas sobre si mesmo.
Cada pensamento era examinado, cada emoção avaliada, cada impulso julgado. Ele havia construído um tribunal interno onde ele era simultaneamente réu, promotor e juiz, e o veredito era sempre o mesmo: controle-se. Ninguém via o esforço que isso exigia. Ninguém via a tensão constante nos ombros, a mandíbula apertada, o cansaço mental que nunca desaparecia completamente, porque por fora Miguel era a imagem da tranquilidade. Mas por dentro havia uma guerra silenciosa acontecendo o tempo todo. Ele havia aprendido desde jovem que emoções eram perigosas, que perder o controle era fracasso, que homens fortes não se deixam levar. Então construiu muros, altos, grossos, impenetráveis, e viveu acreditando que aqueles muros eram proteção. Nunca percebeu que também eram prisão. A vida de Miguel funcionava. Ele tinha sucesso profissional, relacionamento estável, saúde em dia, finanças organizadas, tudo nos conformes, tudo sob controle. Mas havia algo ausente, algo que ele não conseguia nomear. Uma sensação de que estava vivendo uma versão editada da vida, onde tudo que era imprevisível, espontâneo ou intenso demais era cortado antes de aparecer. Ele não ria alto, não chorava, não se empolgava demais com nada, não se entristecia profundamente com nada. Tudo era moderado, equilibrado, seguro, e nessa segurança havia uma morte lenta de algo essencial: a capacidade de simplesmente sentir sem filtro. Miguel confundiu controle com maturidade. Acreditou que quanto mais dominasse suas reações, mais evoluído seria. Mas controle não é evolução quando se torna rigidez. Disciplina não é virtude quando se torna prisão. E autodomínio não é liberdade quando você perde a capacidade de simplesmente ser. As pessoas ao redor invejavam sua tranquilidade, mas não viam o preço, não viam as noites em que ele deitava e a mente continuava em alerta. Não viam os momentos em que ele queria gritar, mas se continha. Não viam a exaustão de nunca poder relaxar de verdade, porque sempre havia algo a ser controlado. Miguel havia se tornado prisioneiro de sua própria disciplina. E o pior é que nem sabia. Porque quando sua prisão é feita de virtudes admiradas, você nunca questiona se deveria sair dela. Você apenas continua, controlando, reprimindo, mantendo tudo em ordem, até que algo quebre. E para Miguel, essa quebra estava chegando. A mente de Miguel nunca descansava. Mesmo quando ele dormia, havia uma parte dele ainda em vigília, pronta para reagir, pronta para controlar qualquer coisa que ameaçasse escapar. Ele acordava às 6 da manhã, mas na verdade já estava acordado desde as 5h40. A mente ligava antes do despertador, como se não confiasse que ele acordaria sozinho. E mal abria os olhos, já começava a lista mental. O que precisa ser feito hoje? O que pode dar errado? Como prevenir? Como controlar? Durante o café da manhã, enquanto lia notícias, parte da mente estava analisando cada informação, categorizando, decidindo o que era relevante, o que era ameaça, o que precisava de resposta. Não havia momento em que ele simplesmente consumisse informação sem processá-la através de camadas de filtros mentais. No trabalho, Miguel era eficiente porque sua mente estava sempre 3 passos à frente, antecipando problemas, calculando soluções, prevendo reações. Mas essa antecipação constante tinha um custo. Ele nunca estava realmente presente no momento, sempre planejando o próximo, sempre se preparando para o que poderia acontecer. Nas conversas, ele ouvia, mas também monitorava. Monitorava o tom da sua própria voz, as expressões faciais que fazia, as palavras que escolhia,
Cada interação era simultaneamente vivida e supervisionada, como se houvesse um diretor interno gritando: cuidado com o que você diz, não deixe transparecer muito, mantenha o controle. Miguel havia desenvolvido o hábito de revisar mentalmente cada conversa depois que terminava, analisando o que disse, o que deveria ter dito diferente. Se revelou demais, se reagiu de forma inadequada. Cada interação se tornava material para a autoanálise obsessiva, e essa análise nunca terminava em paz. Sempre havia algo que poderia ter sido melhor controlado. À noite, quando finalmente deitava, a mente não desligava. Começava a revisar o dia inteiro, cada momento, cada decisão, cada palavra, procurando erros, procurando falhas no controle. E encontrava. Sempre encontrava, porque quando você procura imperfeição com lente de aumento, sempre acha. O custo físico era real. Miguel tinha tensão crônica nos ombros e pescoço. Dores de cabeça frequentes que ele atribuía ao trabalho, mas que na verdade vinham da tensão mental constante. Seu maxilar estava sempre apertado. Ele rangia os dentes durante o sono, desgastando o esmalte. O corpo estava literalmente se manifestando contra o controle excessivo, mas o custo psicológico era ainda maior. Miguel não sabia mais o que realmente sentia, porque cada sentimento passava por tantos filtros antes de ser reconhecido que perdia a autenticidade. Estava triste, ele analisava se deveria estar triste, se era racional estar triste, se tinha direito de estar triste. E no processo dessa análise, a tristeza se dissipava ou se transformava em algo irreconhecível. Estava com raiva? Ele imediatamente questionava a validade dessa raiva. Era justificada? Era produtiva? Era madura? E enquanto questionava, reprimia, empurrava para baixo, controlava, e a raiva não desaparecia. Apenas se transformava em tensão no corpo, em irritação difusa, em cansaço inexplicável. Miguel havia perdido acesso às suas próprias emoções genuínas, não porque não as tinha, mas porque o processo de monitoramento era tão intenso que ele nunca deixava nada ser sentido plenamente. Tudo era interceptado, analisado, julgado e modificado antes de poder ser experienciado de verdade. Havia um medo profundo por trás de todo esse controle. Medo de que se ele soltasse, se deixasse sentir plenamente, se parasse de monitorar, algo terrível aconteceria. Ele explodiria, faria algo de que se arrependeria, revelaria fraquezas, perderia o respeito das pessoas. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronaria. Então, a mente permanecia em alerta, sempre vigiando, controlando, garantindo que nada escapasse. Mas vigilância constante é exaustão constante, e Miguel estava exausto de uma forma que o sono não resolvia, porque o cansaço não era físico, era da alma. Era o cansaço de nunca poder descansar de si mesmo. Ele começou a ter insônia real. Não só a mente ligando cedo, mas a incapacidade de desligar à noite. Deitava e os pensamentos vinham em ondas. Preocupações, análises, planejamentos, revisões. A mente recusava o descanso porque descanso significava perder o controle. E perder o controle era inaceitável. Miguel sentia essa pressão. Não conseguia nomear, não conseguia explicar, mas sentia uma sensação de que algo estava errado, de que viver daquela forma não era sustentável, de que o controle que ele cultivou com tanto cuidado estava começando a se voltar contra ele. A mente em alerta permanente cobra um preço. E Miguel estava começando a sentir a conta chegando. Foi numa quinta-feira comum que a primeira fissura apareceu. Miguel estava em uma reunião de equipe quando seu chefe, Daniel, fez um comentário casual sobre um projeto que Miguel liderava. Não foi crítica severa. Não foi ataque. Foi apenas uma observação sobre uma abordagem que poderia ter sido diferente. Nada demais.
Miguel havia recebido feedback antes. Sempre processava de forma racional, ajustava o que era necessário, seguia em frente. Mas, desta vez, algo diferente aconteceu. Algo pequeno, mas perturbador. Ele sentiu raiva. Não a raiva controlada que ele permitia ocasionalmente, mas raiva real, visceral, que surgiu da barriga e subiu antes que ele pudesse interceptar. E por uma fração de segundo, Miguel quis responder de forma ácida, quis defender-se com intensidade, quis mostrar que Daniel estava errado. Ele não fez nada disso, claro. Controlou, respirou, sorriu educadamente, agradeceu o feedback, disse que consideraria a sugestão. Tudo perfeito por fora. Mas por dentro, algo havia escapado do controle por um momento, e isso o perturbou profundamente. Depois da reunião, Miguel foi ao banheiro, trancou-se numa cabine e percebeu que estava tremendo, levemente. As mãos, um tremor quase imperceptível. Ele olhou para as próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. O que estava acontecendo? Por que uma observação simples havia desencadeado reação tão forte? Ele tentou racionalizar. Estava cansado. Não havia dormido bem. Era estresse acumulado. Nada demais, mas no fundo sabia que era outra coisa. Algo estava vazando. Algo que ele mantinha cuidadosamente contido estava começando a forçar passagem. Nos dias seguintes, outras fissuras apareceram. Clara fez um comentário sobre ele nunca compartilhar o que realmente sentia. E em vez da resposta calma e racional que ele normalmente daria, Miguel sentiu irritação. Uma irritação desproporcional. Como se aquilo fosse ataque pessoal. Ele controlou, mas a intensidade da reação o assustou. No trânsito, um motorista fechou ele. Coisa comum. Acontecia toda semana. Normalmente Miguel apenas desviava, mantinha a calma, seguia em frente. Mas desta vez sentiu uma raiva intensa. Quis buzinar, quis xingar, quis fazer algo que nunca fazia. E embora não tenha feito, o simples fato de ter sentido com aquela intensidade o deixou perturbado. Miguel começou a perceber algo inquietante. As emoções que ele mantinha sob controle estavam ficando mais fortes, como se o esforço constante de reprimi-las estivesse gerando pressão. E essa pressão estava procurando saídas, em momentos inesperados, de formas que ele não conseguia prever ou controlar completamente. A insônia piorou. Não era mais só dificuldade de dormir. Era a sensação de que se ele dormisse profundamente, perderia o controle. Então, a mente permanecia em vigília. E quando ele finalmente dormia, tinha sonhos estranhos. Sonhos onde gritava, onde explodia, onde perdia completamente a compostura e acordava assustado, suado, com o coração acelerado. Uma noite, Clara perguntou se ele estava bem. E Miguel, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que responder. Estava bem? Ele achava que sim. Tudo estava funcionando. Trabalho, relacionamento, saúde. Mas havia algo errado que ele não conseguia identificar. Como uma pedra no sapato que você sente, mas não vê. Ele começou a ter ataques de ansiedade. Nada dramático, não eram crises explícitas, mas momentos onde o coração acelerava sem motivo, onde a respiração ficava curta, onde uma sensação de pânico surgia do nada e ele precisava se esforçar conscientemente para controlar. E o mais perturbador era que esses ataques não aconteciam em momentos de estresse. Aconteciam quando ele estava parado, quando estava tentando relaxar, como se o corpo aproveitasse qualquer momento de guarda baixa para manifestar o que ele mantinha reprimido. Miguel tentou intensificar o controle, meditou mais, fez mais exercícios, organizou melhor a rotina, mas quanto mais tentava controlar, pior ficava, como se o controle em si fosse o problema. Mas ele não conseguia aceitar isso, porque se controle era o problema, então o que era a solução? Descontrole? Isso não fazia sentido. Uma tarde, trabalhando em casa, ele simplesmente parou.
não porque quis, mas porque não conseguiu continuar. Ficou olhando para a tela do computador e percebeu que não conseguia processar mais nada. A mente estava exausta, não de trabalho, mas de si mesma, de monitorar, de controlar, de vigiar constantemente. Ele fechou o laptop, sentou no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou fazer nada, não tentou resolver, não tentou controlar. Apenas ficou ali. E naquele silêncio forçado, algo começou a emergir. Não clareza, não solução, mas uma pergunta inquietante que ele nunca havia feito. E se o controle que ele cultivou não fosse força, mas medo? E se tudo que ele chamou de disciplina fosse, na verdade, fuga de algo que ele não tinha coragem de sentir? E se a vida impecável que construiu fosse apenas uma versão cuidadosamente editada que escondia quem ele realmente era? As perguntas o assustaram, porque sugeriam que tudo que ele acreditava sobre si mesmo poderia estar errado. Miguel ainda não tinha respostas, mas o incômodo estava plantado, a fissura estava aberta e algo havia mudado. O corpo de Miguel começou a gritar de formas que ele não podia mais ignorar. Não eram gritos dramáticos, eram sussurros insistentes que se tornavam cada vez mais altos. Começou com dor nas costas, uma dor que não tinha explicação física. Ele procurou um médico, fez exames, tudo normal. O médico sugeriu que poderia ser tensão, estresse, e recomendou que Miguel relaxasse. Mas relaxar era exatamente o que Miguel não sabia fazer. Depois vieram as dores de cabeça, quase diárias. Aquele tipo de dor que começa na nuca e vai subindo. Miguel tomava analgésicos, funcionava por algumas horas. Então a dor voltava, como se o corpo se recusasse a ser silenciado por remédios. A tensão nos ombros estava tão intensa que Clara comentou. Disse que ele parecia estar carregando peso invisível, e ele estava. O peso de anos de controle, de repressão, de nunca permitir que nada transbordasse. O corpo estava literalmente se curvando sob esse peso. Miguel começou a ter problemas digestivos, estômago revoltado sem razão aparente, azia constante. O médico falou sobre gastrite nervosa, prescreveu medicamento, mas o problema não era químico, era emocional. O estômago estava reagindo ao que a mente não processava. As noites ficaram impossíveis. A insônia se transformou em algo mais perturbador. Miguel deitava e sentia o coração disparar, sem motivo. Apenas acelerava, e quanto mais tentava se acalmar, mais rápido batia. Como se o corpo estivesse em pânico constante. Ele começou a ter episódios onde simplesmente não conseguia respirar direito. A respiração ficava curta, superficial, como se houvesse peso no peito. Ele tentava respirar fundo, mas o ar não enchia os pulmões completamente. O médico disse que era ansiedade e sugeriu terapia. Miguel resistiu. Terapia era para quem não conseguia lidar com as coisas. Ele sempre lidou, sempre controlou, sempre resolveu sozinho. Mas agora, pela primeira vez, seu método não estava funcionando. E a resistência em pedir ajuda era apenas mais uma manifestação do mesmo controle que estava o destruindo. As emoções que ele reprimiu por tanto tempo começaram a vazar de formas estranhas. Ele assistia um filme e de repente sentia vontade de chorar. Não porque o filme era triste, mas porque algo ali tocava em algo que ele mantinha trancado. E a vontade de chorar vinha forte, insistente, e ele controlava, engolia, forçava para baixo, mas o esforço para conter era cada vez maior. A irritação começou a aparecer em momentos inesperados. Coisas pequenas o incomodavam de forma desproporcional. Uma torneira pingando, um barulho na rua, Clara mastigando, coisas que nunca o afetaram. Mas agora cada pequeno estímulo era como arranhada em ferida aberta. Miguel percebeu que estava perdendo a capacidade de sentir prazer. Comida não tinha mais gosto.
Músicas que ele gostava não geravam emoção. Conquistas profissionais não traziam satisfação. Era como se todo o seu sistema emocional estivesse entorpecido, não por ausência de emoção, mas por excesso de repressão. A mente também começou a falhar. Sua memória, sempre impecável, começou a apresentar falhas. Ele esquecia compromissos, perdia o fio de conversas, olhava para a tela do computador e não conseguia se concentrar. A mente estava tão sobrecarregada com o esforço de controlar que não sobrava energia para mais nada. Clara perguntou várias vezes o que estava acontecendo e Miguel não sabia responder, porque admitir que algo estava errado significaria admitir que o controle não estava funcionando. E se o controle não estava funcionando, então quem era ele? Toda a sua identidade estava construída sobre ser o homem que tinha tudo sob controle. Uma noite, ele estava na cozinha lavando louça quando simplesmente parou, as mãos na água, o prato na mão. E uma onda de exaustão tão profunda o atingiu que ele achou que fosse desmaiar. Não era cansaço físico, era cansaço existencial. O cansaço de manter uma performance que não podia mais sustentar. Clara entrou na cozinha e o encontrou parado. Perguntou o que estava acontecendo e pela primeira vez Miguel não controlou a resposta. Apenas disse: "Eu não sei mais." 3 palavras simples que representavam a quebra de anos de certeza. O corpo e a mente de Miguel estavam pedindo espaço. Espaço para sentir sem julgar. Espaço para ser sem controlar. Espaço para existir sem vigilância constante. Mas dar esse espaço significava soltar. E soltar era exatamente o que Miguel mais temia. Ele estava preso num paradoxo cruel. O controle que ele usou por anos para se proteger estava agora o machucando. Mas soltar o controle parecia mais aterrorizante do que continuar sofrendo. A pressão interna havia atingido um ponto onde algo precisava ceder. Ou ele mudava, ou quebrava completamente. Miguel ainda não sabia o que fazer, mas estava começando a aceitar que talvez a solução não fosse mais controle, mas menos. Miguel chegou ao limite numa segunda-feira de manhã. Ele acordou, tentou levantar e simplesmente não conseguiu. Não era preguiça. Não era cansaço normal. Era como se o corpo tivesse decidido que não cooperaria mais. Ele ficou deitado, olhando para o teto, sentindo o coração bater de forma irregular, a respiração curta, uma pressão no peito que não passava. E pela primeira vez em anos, Miguel ligou no trabalho e disse que não iria. Não inventou desculpa elaborada. Apenas disse que não estava bem. Clara saiu para trabalhar preocupada. Ofereceu ficar, mas Miguel disse que ficaria bem. Mentira, ele não estava bem, mas não sabia como pedir ajuda. Não sabia como admitir que o homem que sempre teve tudo sob controle havia chegado num ponto onde não conseguia nem levantar da cama. O silêncio do apartamento vazio era ensurdecedor. Normalmente Miguel preenchia todo o silêncio. Com música, com podcasts, com trabalho, com qualquer coisa que mantivesse a mente ocupada, mas hoje ele não tinha energia para preencher. Então ficou ali, no silêncio, sem escolha. E naquele silêncio forçado, coisas começaram a emergir. Pensamentos que ele sempre empurrou para baixo. Sentimentos que ele sempre redirecionou. Memórias que ele sempre editou antes de permitir que existissem plenamente. Ele lembrou da infância, de um pai que nunca demonstrava emoção, que ensinava que homens não choram, que fraqueza era inaceitável, que controle era virtude máxima. Miguel havia internalizado aquilo tão profundamente que se tornou sua própria voz interna. E agora, deitado naquele silêncio, percebia quanto dano aquilo havia causado. Lembrou de momentos onde quis gritar, mas se conteve. Quis chorar, mas engoliu. Quis pedir ajuda, mas fingiu que dava conta sozinho. Cada momento de controle parecia vitória na época. Mas agora, olhando de forma honesta, via que cada momento daqueles era uma pequena morte. Uma morte da sua capacidade de simplesmente ser humano.
Pensamentos sobre o relacionamento com Clara vieram à superfície. Ele a amava? Sim. Mas permitia que ela o conhecesse de verdade? Não. Ele mantinha distância, não por maldade, mas por medo. Medo de que, se ela o visse completamente, com todas as suas falhas e vulnerabilidades, ela perceberia que ele não era o homem controlado e centrado que apresentava. E então iria embora. Então ele construiu intimidade até certo ponto. E depois parava. Colocava um muro invisível. E chamava aquilo de privacidade, quando na verdade era medo disfarçado de autonomia. Miguel começou a ver padrões que sempre estiveram ali, mas que ele nunca parou para reconhecer. A forma como ele evitava qualquer situação onde não tivesse controle total. A forma como planejava tudo obsessivamente, porque espontaneidade significava imprevisibilidade. A forma como julgava pessoas que expressavam emoção abertamente, porque aquilo o fazia confrontar o que ele reprimia em si mesmo. No silêncio daquela manhã, sem trabalho para se esconder, sem rotina para se ocupar, Miguel foi forçado a olhar para verdades que ele passou anos evitando. E a primeira verdade era brutal. Ele estava exausto, não do trabalho, não da vida, mas de si mesmo, do esforço constante de manter controle, do peso de nunca poder relaxar de verdade, da vigilância que nunca desligava. A segunda verdade era ainda mais perturbadora. Ele não sabia quem era embaixo de todo aquele controle. Havia passado tanto tempo sendo o homem disciplinado, centrado, controlado, que nunca parou para perguntar: quem é Miguel quando não está controlando nada? Que emoções ele realmente sente? Que desejos ele realmente tem? Que medos o movem? E a resposta assustadora era: ele não sabia, porque nunca permitiu que essas coisas existissem sem filtro. Tudo passava por análise, tudo era julgado, tudo era modificado até se encaixar na versão aprovada de quem ele deveria ser. Miguel chorou naquela manhã, não lágrimas controladas, não choro que ele permitia e depois cortava, mas choro real, que veio de algum lugar profundo que ele não acessava há anos. E chorou não por algo específico, mas por tudo, por todos aqueles anos de repressão, por todas aquelas emoções não sentidas, por toda aquela vida não vivida. E quando o choro passou, algo estranho aconteceu. Uma leveza, não felicidade, não solução, mas um alívio pequeno. Como se ao permitir que algo vazasse, a pressão interna diminuísse um pouco. Como se o corpo agradecesse por finalmente poder expressar algo sem ser censurado. Miguel ficou deitado o dia inteiro, não por escolha, mas porque não tinha energia para mais nada. E naquele dia de pausa forçada, algo fundamental começou a mudar. Ele começou a questionar se a vida que construiu era realmente a vida que queria, ou se era apenas a vida que ele achava que deveria querer. Quando Clara chegou em casa à noite, encontrou Miguel ainda na cama. Ela se assustou. Perguntou se deveria chamar médico. E Miguel, com uma honestidade que o surpreendeu, disse: não preciso de médico, preciso de ajuda. Mas não sei que tipo de ajuda. Só sei que não aguento mais viver do jeito que estou vivendo. Clara sentou na cama, segurou a mão dele e apenas ficou ali, não tentou resolver. Não deu conselhos, apenas esteve presente. E naquela presença simples, Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo: conexão real. A pausa forçada havia revelado o que ele sempre evitou. E pela primeira vez, Miguel estava começando a aceitar que talvez precisasse fazer algo radicalmente diferente. Miguel começou terapia na semana seguinte. Não porque queria, mas porque Clara praticamente exigiu. E porque ele havia chegado ao ponto onde não tinha mais energia para resistir. A terapeuta, doutora Helena, era diferente do que ele esperava. Não dava conselhos, não oferecia soluções rápidas, apenas fazia perguntas. Perguntas que Miguel nunca havia feito a si mesmo.
Na terceira sessão, ela perguntou algo simples, mas devastador. Miguel, quando foi a última vez que você sentiu algo sem questionar se deveria estar sentindo? Ele ficou em silêncio, porque não conseguia lembrar, literalmente não conseguia lembrar de um momento onde simplesmente sentiu algo sem passar pelo tribunal interno de análise e julgamento. E naquele silêncio, algo começou a se mover. Uma compreensão que ele havia evitado por anos. O controle que ele cultivou não era proteção, era prisão. Não era força, era medo. Não era maturidade, era fuga sofisticada de algo que ele nunca teve coragem de enfrentar. Doutora Helena explicou algo que mudou a forma como Miguel via tudo. Ela disse: controle e compreensão são coisas diferentes. Você passou anos controlando suas emoções, mas nunca as compreendeu, nunca perguntou de onde vinham, o que estavam tentando comunicar, apenas as suprimiu. E supressão não é resolução, é apenas adiamento. Miguel começou a perceber que havia confundido reprimir com processar. Achava que ao controlar uma emoção, estava lidando com ela, mas não estava. Estava apenas empurrando para baixo. E tudo que você empurra para baixo, eventualmente precisa subir, de uma forma ou de outra. E geralmente sobe de formas mais destrutivas do que se você tivesse simplesmente permitido que existisse desde o início. A revelação mais profunda veio quando a doutora Helena perguntou: por que você tem tanto medo de perder o controle? E Miguel, depois de muito silêncio, finalmente admitiu: porque se eu perder o controle, vou descobrir que sou fraco, que sou falho, que não sou suficiente. E todo mundo vai ver isso. E então vão me rejeitar. Ali estava a raiz de tudo, o medo fundamental que dirigia toda a sua vida. Ele não controlava para ser forte. Controlava porque tinha medo de que sua fraqueza fosse descoberta. E passou anos construindo uma fortaleza para esconder algo que ele acreditava ser inaceitável, sua própria humanidade. Doutora Helena deixou isso respirar e então disse algo que quebrou Miguel completamente. Mas Miguel, o que você chama de fraqueza é apenas ser humano. Ter emoções intensas não é falha. Precisar de ajuda não é insuficiência. Não ter controle absoluto sobre tudo não é fracasso. É apenas a condição humana. E você passou anos lutando contra algo que nunca precisou ser lutado. Miguel chorou naquela sessão. Não o choro controlado que permitia ocasionalmente, mas choro profundo daqueles que vêm da alma. Porque pela primeira vez estava vendo com clareza total. Ele não precisava controlar tudo. Não precisava ser perfeito, não precisava ter todas as respostas, não precisava nunca falhar. Podia simplesmente ser, com todas as suas imperfeições, com todas as suas vulnerabilidades, e ainda assim ser digno de amor, de aceitação, de existência. A revelação continuou nos dias seguintes. Miguel começou a ver como o controle havia permeado cada área da sua vida. No trabalho, ele não delegava, porque delegar era perder controle. Nos relacionamentos, ele não se abria, porque abertura significava vulnerabilidade descontrolada. Na vida, ele planejava tudo, porque espontaneidade era caótica demais. E tudo isso que ele chamou de virtudes eram, na verdade, estratégias de evitação, formas sofisticadas de nunca ter que confrontar o que ele mais temia. Ser visto como imperfeito, como humano, como alguém que não tem todas as respostas. Miguel percebeu que havia desperdiçado anos de vida, não vivendo, apenas administrando, controlando, garantindo que nada escapasse. Mas vida real não é controlável. É caótica, imprevisível, bagunçada, e ao tentar controlar tudo, ele não estava vivendo. Estava apenas sobrevivendo numa versão esterilizada da existência. O controle havia prometido segurança, mas entregou prisão. Havia prometido força, mas entregou rigidez. Havia prometido liberdade, mas entregou exatamente o oposto.
Miguel estava diante de uma escolha fundamental. Podia continuar controlando, ou podia fazer algo aterrorizante. Podia soltar, podia confiar, podia permitir que a vida fosse vivida em vez de apenas administrada. A revelação estava completa. O controle não era liberdade. Nunca foi. A mudança não aconteceu de uma vez. Aconteceu em pequenos atos de coragem que ninguém via, mas que transformavam tudo internamente. Miguel começou com algo simples. Permitiu-se sentir raiva sem julgá-la. Um colega de trabalho fez um comentário passivo-agressivo. E em vez de imediatamente analisar se a raiva era justificada, se era produtiva, se era madura, ele apenas sentiu. A raiva estava ali. E estava tudo bem. Ele não precisava fazer nada com ela. Não precisava reprimi-la. Não precisava agir sobre ela. Apenas reconheceu que estava com raiva e deixou que a emoção existisse. A sensação foi estranha. Como tirar uma roupa apertada que você usou por tanto tempo que esqueceu como é não usá-la? Havia desconforto, mas também alívio. A raiva veio, ele sentiu e então passou, naturalmente, sem precisar ser controlada, apenas processada através da permissão de existir. Com Clara, ele começou a se abrir de formas que nunca fez. Numa noite, ela perguntou como ele estava. E em vez da resposta automática de sempre, Miguel parou, respirou e disse a verdade. Estou com medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que você me veja de verdade e perceba que não sou o homem controlado que finjo ser. Medo de que, se eu soltar, tudo desmorone. Clara olhou para ele com uma ternura que Miguel não esperava e disse algo que mudou tudo. Eu sempre soube que você não era aquele homem perfeitamente controlado e te amei mesmo assim. Na verdade, te amei mais nos momentos onde a máscara rachava e eu via quem você realmente era. Porque aquele cara, o imperfeito, o vulnerável, o humano, esse é quem eu escolhi amar, não a performance. Miguel chorou, mas desta vez não era choro de dor, era choro de alívio. Alívio de descobrir que o que ele mais temia, ser visto como imperfeito, era exatamente o que criava conexão real. Que vulnerabilidade não afastava as pessoas, aproximava. No trabalho, ele começou a delegar de verdade. Não apenas tarefas menores, mas coisas importantes. E descobriu algo surpreendente. As pessoas eram competentes. Às vezes faziam diferente do que ele faria, mas não necessariamente pior. Apenas diferente. E diferente estava bem. Ele não precisava controlar tudo para que as coisas funcionassem. Miguel aprendeu a dizer, não sei. 3 palavras que antes eram impossíveis, porque admitir que não sabia parecia falha, mas agora percebia que era apenas honestidade, e honestidade criava muito mais respeito do que fingir onisciência. Ele começou a fazer coisas sem planejar obsessivamente. Aceitou um convite de última hora para jantar. Mudou de ideia no meio de um plano. Fez escolhas espontâneas sem analisar todas as consequências possíveis. E o mundo não desabou. Nada terrível aconteceu. A vida apenas fluiu de forma mais leve. A meditação de Miguel mudou completamente. Antes, ele meditava para controlar a mente. Agora, meditava para observá-la. Não tentava mais forçar pensamentos a irem embora. Apenas os observava surgir e passar, como nuvens no céu. Vinham, existiam, iam embora. E ele não precisava fazer nada, apenas testemunhar. E nessa observação sem julgamento, Miguel descobriu algo profundo. A mente não precisava ser dominada. Precisava ser compreendida, e quando você compreende algo, você não precisa controlar. Você simplesmente sabe como se relacionar com aquilo de forma saudável. Ele aprendeu a diferença entre reagir e responder. Reagir era automático, impulsivo. Responder era consciente, mas não controlado. Era sentir plenamente e então escolher ação a partir de clareza, não de repressão. E escolha consciente
era muito mais poderosa do que controle forçado. Miguel começou a rir de verdade, não o riso medido que permitia ocasionalmente, mas gargalhadas, alto, sem preocupação se estava sendo demais, e descobriu que rir daquela forma liberava algo no corpo, como se a alegria suprimida finalmente tivesse permissão de existir. As mudanças físicas foram notáveis. As dores nas costas diminuíram. As dores de cabeça quase desapareceram. A tensão nos ombros relaxou. O corpo, finalmente permitido a expressar emoções de forma saudável, parou de manifestar através de dor. Miguel percebeu algo fundamental. Ele havia passado anos achando que precisava segurar tudo, segurar emoções, segurar reações, segurar vulnerabilidades. Mas a verdade era que ele nunca precisou segurar nada. Apenas precisava permitir que as coisas fluíssem, que existissem, que passassem naturalmente. Soltar não era perder o controle, era confiar. Confiar que ele poderia sentir algo intenso e sobreviver. Confiar que vulnerabilidade não o destruiria. Confiar que ser humano, com toda a bagunça que isso implicava, era não apenas aceitável, mas necessário. 3 meses depois de começar a soltar o controle, Miguel era uma pessoa diferente, não externamente. Ainda tinha o mesmo trabalho, o mesmo apartamento, a mesma vida em muitos aspectos. Mas internamente, tudo havia mudado. A maior mudança era na qualidade da presença. Antes, Miguel estava sempre ali fisicamente, mas mentalmente estava 3 passos à frente ou revisando 3 passos atrás. Sempre planejando, sempre analisando, sempre monitorando, nunca realmente no momento. Agora, ele estava aprendendo a simplesmente estar. Quando tomava café pela manhã, apenas tomava café. Não planejava o dia enquanto bebia. Não revisava ontem. Apenas sentia o gosto, a temperatura, o momento. E nessa simplicidade havia uma riqueza que ele nunca havia experimentado. Nas conversas com Clara, ele ouvia de verdade, não apenas esperando sua vez de falar, não monitorando sua própria performance, mas genuinamente presente com o que ela estava dizendo. E ela notou. Comentou várias vezes que finalmente sentia que tinha o Miguel completo com ela. Não apenas sua atenção dividida, mas sua presença total. No trabalho, a mudança foi sutil, mas profunda. Miguel não era menos competente, mas era menos rígido. Quando algo dava errado, ele não entrava em modo de controle total, tentando consertar tudo. Ele pausava, avaliava, respondia conscientemente. E descobriu que essa abordagem gerava melhores resultados do que controle forçado jamais gerou. Ele aprendeu a distinguir entre responsabilidade e controle. Responsabilidade era fazer sua parte com consciência. Controle era tentar dominar tudo, incluindo o que não estava sob seu poder. E soltar a necessidade de controlar tudo não o tornou menos responsável, apenas menos ansioso. Miguel começou a perceber nuances emocionais que antes ignorava. Descobriu que tristeza tinha camadas, que raiva tinha mensagens, que alegria tinha profundidades. Porque agora, em vez de simplesmente categorizar emoções e controlá-las, ele as explorava, ficava com elas, tentava entender o que estavam comunicando e descobriu que emoções não eram inimigas, eram aliadas. Tristeza apontava para perdas não processadas. Raiva indicava limites violados. Ansiedade sinalizava necessidades não atendidas. Cada emoção tinha informação valiosa, mas só podia ser acessada quando ele parava de reprimir e começava a ouvir. A relação de Miguel com incerteza mudou completamente. Antes, incerteza era ameaça. Algo que precisava ser eliminado através de planejamento e controle obsessivos. Agora, incerteza era apenas parte da vida.
Ele não precisava ter todas as respostas. Não precisava saber exatamente o que aconteceria. Podia simplesmente confiar que lidaria com o que viesse quando viesse. Essa confiança não vinha de controle, vinha de histórico, de perceber que ele havia atravessado coisas difíceis antes e atravessaria de novo. Não controlando, mas sendo flexível, adaptável, humano. Miguel desenvolveu o que doutora Helena chamava de consciência sem julgamento. Ele observava seus pensamentos sem se identificar completamente com eles. Observava suas emoções sem achar que elas definiam quem ele era. Havia espaço entre ele e suas experiências internas. E nesse espaço morava a liberdade. Ele não precisava mais vigiar a mente constantemente, porque não havia mais medo de que algo terrível escapasse se ele relaxasse a guarda. Ele confiava que mesmo que pensamentos difíceis surgissem, mesmo que emoções intensas aparecessem, ele conseguiria lidar, não controlando, mas processando, sentindo, atravessando. A forma como Miguel se relacionava com outras pessoas mudou radicalmente. Antes, ele sempre estava performando, tentando ser a versão que ele achava que as pessoas esperavam. Agora, ele apenas era, e surpreendentemente, as pessoas se conectavam mais com essa versão autêntica do que com a versão controlada de antes. Amizades que eram superficiais se aprofundaram, porque Miguel permitia vulnerabilidade real. Compartilhava dúvidas, admitia medos, pedia ajuda quando precisava. E nessa reciprocidade honesta, conexões verdadeiras floresciam. Miguel começou a notar beleza em coisas que antes ignorava. A forma como a luz entrava pela janela, o som da chuva, o sorriso de Clara pela manhã. Pequenos momentos que ele sempre esteve ocupado demais, controlando para perceber. E nesses momentos simples, havia uma plenitude que nenhuma conquista planejada jamais trouxe. A nova consciência de Miguel não era sobre perfeição. Havia dias em que ele recaía em padrões antigos. Dias em que tentava controlar demais, mas agora ele tinha algo que não tinha antes. Tinha consciência. E consciência permitia escolha. E escolha permitia correção de rota. Viver com presença em vez de vigilância não tornava a vida perfeita, mas tornava a vida real. E real era infinitamente melhor do que controlado. 6 meses após começar sua jornada de soltar o controle, Miguel estava sentado na mesma praça onde tudo começou a mudar. O lugar onde ele observou crianças brincando e percebeu o quanto havia perdido ao tentar controlar tudo. Mas hoje ele não estava apenas observando, estava sentindo o vento no rosto, o sol aquecendo a pele, o som de pessoas vivendo suas vidas ao redor. E pela primeira vez em décadas, Miguel estava completamente presente, sem analisar, sem planejar, sem controlar, apenas existindo naquele momento. E ali, naquela quietude consciente, uma compreensão final se cristalizou. Não como pensamento articulado inicialmente, mas como sensação profunda que depois se transformou em palavras. Palavras que sintetizavam tudo o que ele havia aprendido, tudo o que havia atravessado, tudo o que havia descoberto sobre liberdade real. A mente se liberta quando você para de tentar dominá-la. Tão simples, tão óbvio agora. Mas algo que Miguel levou anos para entender. Ele havia passado décadas tentando dominar sua mente, controlar pensamentos, reprimir emoções, comandar reações. E tudo que conseguiu foi aprisioná-la. E aprisionar a si mesmo no processo. A verdadeira liberdade, ele agora sabia, não vinha de domínio. Vinha de compreensão, de aceitação, de permitir que a mente fosse o que é. Dinâmica, imprevisível, às vezes caótica, mas sempre capaz de se autorregular quando não estava sob vigilância constante. Miguel pensou em todas as pessoas que ainda estavam onde ele esteve, lutando para controlar tudo.
acreditando que controle é força, que disciplina rígida é virtude, que dominar emoções é maturidade, e desejou que elas soubessem o que ele agora sabia, que a mente não é inimiga a ser dominada, é aliada a ser compreendida, que emoções não são ameaças a serem controladas, são mensageiras a serem ouvidas, que vulnerabilidade não é fraqueza a ser escondida, é humanidade a ser aceita. A libertação não veio quando Miguel aprendeu a controlar melhor. Veio quando ele parou de tentar, quando soltou, quando confiou, quando permitiu que a vida, incluindo sua vida interna, fluísse sem resistência constante. E nesse soltar, ele descobriu algo paradoxal, mas profundamente verdadeiro. Quando você para de tentar dominar a mente, ela naturalmente se acalma. Quando você para de lutar contra emoções, elas naturalmente se processam. Quando você para de vigiar pensamentos obsessivamente, eles naturalmente perdem intensidade. Controle forçado cria resistência. Resistência cria tensão. Tensão cria sofrimento. Mas aceitação consciente cria espaço. Espaço cria fluidez. Fluidez cria liberdade. Miguel olhou para suas mãos. As mesmas mãos que antes tremiam de ansiedade quando algo escapava do controle. Agora estavam relaxadas, abertas, simbólicas da mudança interna que aconteceu. Ele havia soltado o que nunca precisou segurar. E nesse soltar, encontrou o que sempre procurou. A mente se liberta quando você para de tentar dominá-la. Essa verdade não era só para ele. Era para todos que viviam em guerra interna, para todos que acreditavam que a única forma de ter paz era através de controle absoluto, para todos que estavam exaustos de vigiar constantemente a si mesmos. Miguel sorriu. Não um sorriso de conquista, mas um sorriso de reconhecimento, de gratidão até. Gratidão pela jornada, pelo colapso que o forçou a mudar, pelo sofrimento que o levou à clareza, pela prisão que, ao ser reconhecida, pôde finalmente ser deixada para trás. Ele não era perfeito agora. Ainda tinha dias difíceis. Ainda havia momentos onde o padrão antigo tentava voltar, mas tinha algo que não tinha antes. Tinha consciência, tinha compreensão, tinha ferramentas reais de liberação em vez de apenas ferramentas de repressão. E tinha esta verdade, simples, profunda, libertadora. A mente se liberta quando você para de tentar dominá-la. Não era teoria, era experiência vivida, testada, comprovada em sua própria jornada de aprisionamento ao despertar. Miguel se levantou, respirou fundo, sentiu o ar entrando e saindo sem tentar controlar o ritmo e começou a caminhar. Não com destino específico, apenas caminhando, presente, consciente, livre. Livre não porque tinha controle sobre tudo, mas porque finalmente havia parado de tentar. E nessa parada, nessa rendição consciente, nessa aceitação radical da própria humanidade com todas as suas imperfeições, encontrou algo que o controle jamais poderia oferecer: paz real, liberdade verdadeira, vida plena. Talvez você esteja assistindo à história de Miguel no momento exato em que sua própria mente está pedindo espaço. Talvez você também viva sob vigilância constante de si mesmo. Talvez o controle que você cultiva como virtude esteja se revelando como prisão. Se esta história tocou algo em você, não foi acidente. Foi porque você reconhece. Reconhece a exaustão de nunca poder relaxar de verdade. Reconhece a tensão de monitorar constantemente cada pensamento, cada emoção, cada reação. Reconhece o peso de manter tudo sob controle enquanto por dentro algo está sufocando. Miguel não tinha superpoderes, não tinha ferramentas que você não tem. Ele apenas chegou ao ponto onde continuar controlando doía mais do que soltar. E quando soltou, descobriu que o monstro que ele tanto temia era apenas sua própria humanidade pedindo permissão para existir. Você não precisa esperar o colapso para começar. Pode começar agora.
pequeno, permitindo uma emoção sem julgá-la, sentindo algo intenso sem tentar modificá-lo imediatamente, observando um pensamento sem precisar dominá-lo. Pequenos atos de soltar que aos poucos criam espaço onde antes havia apenas tensão. A mente não precisa ser dominada, precisa ser compreendida, precisa ser ouvida, precisa de espaço para simplesmente ser. E quando você dá esse espaço, algo mágico acontece. Ela naturalmente se acalma, não porque você forçou, mas porque você permitiu. Se esta história revelou algo dentro de você, continue caminhando conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos uma nova história sobre transformação humana real, sobre pessoas atravessando o que você está atravessando, sobre filosofia aplicada à vida, não como teoria, mas como prática. Porque aqui no Neocontos, acreditamos que as melhores histórias não são aquelas que nos confortam em nossas prisões. São aquelas que nos mostram que existe saída, que liberdade é possível, que a vida pode ser vivida de verdade, não apenas controlada com eficiência. Cada história é um espelho onde você pode ver pedaços de si mesmo. Cada personagem carrega lutas que também são suas. E cada revelação é um convite para olhar para dentro com honestidade, para questionar o que você sempre aceitou, para soltar o que nunca precisou segurar. Se inscreva agora. Junte-se a essa comunidade de pessoas que têm coragem de questionar, de sentir, de soltar o controle quando necessário. Porque transformação não acontece sozinha. Acontece quando nos conectamos com histórias que nos movem e com pessoas que também estão nessa jornada. Algumas liberdades começam no silêncio, no momento em que você para de lutar, para de controlar, para de tentar dominar algo que nunca precisou ser dominado e simplesmente permite. Permite que a mente seja o que é, que você seja quem é, sem edições, sem censura, sem vigilância constante. A mente se liberta quando você para de tentar dominá-la. Essa verdade está esperando você experimentar, não como conceito, mas como vivência. E quando experimentar, quando sentir esse espaço surgindo onde antes havia apenas tensão, você entenderá. Continue conosco, continue buscando, continue tendo coragem de soltar um pouco a cada dia. Porque a vida que você merece não está do outro lado de mais controle. Está do outro lado de menos. Do outro lado da confiança. Do outro lado da aceitação. Do outro lado da coragem de finalmente ser humano sem se desculpar por isso. Nos vemos na próxima história. No próximo encontro com você mesmo. No próximo convite para soltar o que te prende e abraçar o que te liberta. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão descobrindo, assim como Miguel descobriu, que a prisão mais difícil de deixar é aquela que você construiu acreditando que era virtude. Mas quando você finalmente vê as grades, quando reconhece que controle excessivo é apenas medo sofisticado, a porta se abre. E do outro lado está você, real, imperfeito, vulnerável e infinitamente mais livre do que jamais foi dentro da gaiola do controle. Até breve.